falou bastante de tecnologias, falou de veículos elétricos, tipos de propulsão, e acho que agora chegou o momento de falar algo que é muito importante para o carro, acho que central, né, peça-chave, que é a bateria. E a gente traz aqui para esse debate a BorgWarner, especialista em veículos comerciais, aplicação, né, dessa tecnologia para os veículos comerciais. E aqui o nosso especialista aqui, o Marcelo Rezende, diretor de baterias. Oi, Júlio, tudo bem? Boa tarde. É um prazer poder participar aqui do painel para falar de baterias. Eu acompanhei alguns dos debates aqui, muito interessante, né? Falando de eletrificação, veículos elétricos. E eu acho que a gente fecha hoje o dia falando do item mais importante do veículo elétrico. Eu sempre costumo dizer, Júlio, que se não fosse a bateria, né, se nós não tivéssemos a evolução da bateria nos últimos anos, nós não teríamos essa explosão da eletrificação que a gente vê nos dias de hoje. Isso só foi possível por conta da evolução da bateria, né? O motor elétrico, o carro elétrico já existe há mais de 100 anos, só que você não conseguia armazenar energia num tamanho, num espaço com peso suficiente que você pudesse ter autonomia para rodar, e hoje a gente tem isso, né? Então, graças ao advento da melhoria da tecnologia das baterias, então muito legal a gente poder conversar sobre baterias aqui nesse evento. Sim, e é legal começar, esse ponto é muito interessante, né? Você diz, uma tecnologia que veio ali, está sendo aplicada em larga escala em carros de passeio, veículos né, de maior volume aí, e você conseguir trazer isso para um outro segmento mais específico, né? Então, a bateria no meio disso tudo. Mas assim, a gente começando um pouco assim pela BorgWarner e a história da marca. Eu sei que a BorgWarner é um fornecedor automotivo aí centenário, né? Fornece diversos tipos de equipamentos, não só para veículos eletrificados, mas também veículos convencionais. Mas o que a gente pode dizer da atuação da BorgWarner na eletrificação? A BorgWarner é uma empresa, como você disse, há mais de 130 anos no mercado. Aqui no Brasil, há mais de 50, sempre fornecendo soluções inovadoras para o mercado automotivo, né, com foco em redução de emissões, redução de combustível. E eu diria que na última década, nos últimos anos, focado muito na eletrificação, né, acompanhando essa transição. A BorgWarner entende que ela tem papel pioneiro nessa evolução, e por isso a gente trabalhou para desenvolver todas essas tecnologias que nós temos hoje no nosso portfólio para fornecimento para veículos elétricos e veículos híbridos, né? Então nós temos inversores, conversores, temos motores elétricos, uma série de outros sistemas e as baterias que a gente também produz aqui no Brasil, né? A gente está produzindo baterias no Brasil já há 4 anos, desde 2022, quando a gente começou esse projeto, fazendo baterias NMC, que é uma liga níquel manganês cobalto, né? Uma liga de altíssima densidade para veículos comerciais. Então a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil e hoje na nossa fábrica lá em Piracicaba nós produzimos essa bateria, trazendo ainda uma parte dela importada, fazendo toda a finalização dela, o término da bateria, para poder entregar um sistema completo para os nossos clientes, um sistema de baterias que a gente chama, que vão junto com uma série de acessórios, onde ele pode instalar no veículo dele e ter a eletrificação completa. Então, sim, a BorgWarner investe bastante, tem no seu plano estratégico, ou seja, a eletrificação como ponto-chave hoje em dia, e a gente trabalha junto com os nossos clientes para crescer muito nesse mercado. Então, a gente já tem aí um processo nacional em andamento de montagem de baterias, que eu acho que isso por si só já é bastante interessante, né? Vocês fazem isso em Piracicaba, e como que é a relação da Borg, assim, em relação às químicas das baterias? Você falou da química NMC, né, que já é bastante usual, mas a gente sabe que tem novas químicas chegando ao mercado que prometem mais eficiência, um custo mais baixo. Como que a Borg está encarando isso e trazendo isso para o mercado? Sim, é muito importante acompanhar essa transição, né, Júlio? A tecnologia em baterias, ela tem, como eu comecei dizendo aqui, né, tem mudado muito nos últimos anos, isso é bom, e cada vez mais a gente vê químicas diferentes aparecendo, né? Eu citei aqui a NMC, que está em produção hoje globalmente pela BorgWarner, com foco em alta densidade energética para veículos comerciais e para alguns outros mercados, mas a gente já está fazendo a primeira transição, ou seja, a gente já tinha feito algumas evoluções da bateria NMC, a gente já está na bateria NMC terceiro nível, mas agora a gente está desenvolvendo a bateria LFP, que é uma liga lítio-ferro-fosfato, que também é uma liga muito conhecida, acho que nos dias atuais, que foi desenvolvida há alguns anos, mas que ela vem ganhando uma escala muito grande nos últimos anos, né?
A gente vê aplicações para carros de passeio, mas também cada vez mais essas também células LFP sendo aplicadas em veículos comerciais. Dando o exemplo da nossa bateria que nós estamos desenvolvendo, ela é uma LFP que utiliza células Blade, de uma parceria estratégica que nós fizemos com a FinDreams Battery, que é uma subsidiária da BYD. Então somos a única empresa que tem um acordo estratégico para poder utilizar essas baterias para fazer essas células para fazer baterias para veículos comerciais. E a gente está bastante empolgado porque é uma bateria que a gente vai conseguir oferecer para os nossos clientes e ela está se aproximando muito já da densidade energética que tem uma NMC. Então essa primeira transição já trouxe um benefício muito grande que você consegue quase que com o mesmo peso ter a mesma energia. Hoje em dia eu diria que a nossa bateria tem cerca de 10% a menos de densidade energética que vai te entregar 10% a menos de autonomia, se a gente for pensar, né? Mas é uma bateria que tem densidade volumétrica, ou seja, ela ocupa melhor o espaço, então você consegue fazer packs de bateria muito mais compactos. Ela já aceita uma carga de carregamento e descarregamento maior do que as NMCs, então você já pode carregar em carga rápida. Ela tem uma durabilidade muito maior, então, ou seja, a nossa bateria hoje, Júlio, em produção, ela dura 4.000 ciclos, né? Que é suficiente aí num veículo comercial por uns 8 anos. A LFP já atinge 7.000 ciclos, que já quase que dobra, 12 anos a gente já está estimando que a gente consegue utilizar essas baterias. Então, está evoluindo muito, a gente já fez essa primeira transição, já está em desenvolvimento as baterias LFP, mas a gente já está olhando para outras químicas, né? Você me perguntou sobre as químicas, tem-se muito falado, né, na química de íons de sódio, baterias de sódio, que eu também entendo que sendo uma tendência, eu acho que agora o mercado vai explorar bastante ainda as baterias de LFP, porque você ganhou escala, as baterias já estão com bastante tecnologia e reduzindo de custo, mas talvez uma próxima etapa nessa transição vai ser com baterias de íons de sódio. Sem me estender muito aqui, mas para explicar um pouco dessas baterias, ela utiliza uma química diferente, né? Quando a gente fala cada vez das siglas, né, NMC ou LFP ou baterias de sódio, é porque a célula é formada através de uma reação química que gera, né, ou seja, que vai elétrons do negativo para o positivo, você tem a energia ali das baterias para você poder utilizar. E a química vai sendo desenvolvida, e agora desenvolveram com baterias de íon de sódio, que traz mais alguns outros benefícios, por isso que eu enxergo que no futuro eu acho que vai ser uma bateria bastante utilizada também. Ela não entrega a mesma densidade energética que uma LFP, mas ela consegue ainda recarregar mais rápido que uma LFP, e ela vai trazer ainda uma vantagem de custo competitiva. Então, Júlio, essa transição mesmo de tecnologias, ela está presente, ela está acontecendo, e eu diria que ela vai continuar. Nós já estamos dando um primeiro passo para a tecnologia LFP, mas eu imagino que no futuro terão outras tecnologias vindo para cada vez mais o mercado, ou seja, entregar mais autonomia, carregamento mais rápido, velocidade e durabilidade, que é o que a gente busca, na verdade, para o veículo elétrico como característica. Não, você tocou num ponto interessante. A questão das LFPs, elas já estão num nível muito bom, né? Assim, muito próximo de uma bateria NMC, por exemplo. Acho que é um baita diferencial. E outra coisa, essa questão, isso dá um debate muito grande, até a nossa audiência no site, né, nos nossos canais. A bateria de sódio, todo mundo fala, a bateria de sódio é o futuro mesmo, quão viável ela é, e além das vantagens que você falou que ela traz, né, já permite uma redução de custo, uma complexidade menor, né? Então acho que isso também deve ajudar o mercado. Mas numa questão prática mesmo, para vocês, né? Você pode falar pela Borg, a questão de custo, realmente você enxerga como um valor muito promissor na bateria de sódio? Sim, é bastante promissor pelos estudos, né? A gente tem um centro de desenvolvimento hoje em diversas áreas do mundo. O centro de desenvolvimento que cuida do desenvolvimento de células para a gente fica lá na China, no que a gente chama lá de CTC, e a gente tem uma equipe dedicada a entender sobre essas células, ver os benefícios, e quando a gente acompanha toda a evolução das baterias de íons de sódio, a gente vê sim, né, que as baterias de sódio vão trazer uma competitividade de custo ainda maior do que a LFP. Eu acho que já foi um salto para a LFP agora, o custo está chegando, né, em uma série de aplicações com LFP já com paridade de custo, quando a gente faz estudos com veículos comerciais, ônibus, caminhões, uma série de aplicações já viabiliza a troca de um veículo a combustão para um veículo elétrico, você já tem, né, ou seja, ganhos porque o custo operacional é muito menor,
já com baterias LFP. E com esse ganho que eu imagino que a gente vai ter numa próxima etapa com baterias só de quando ela também for madura suficiente, tiver escala de produção, eu diria que vai ser mais um salto na eletrificação, porque os custos ainda vão ficar mais acessíveis e essa conta que eu expliquei ainda vai fechar muito mais fácil. Vai atrair ainda mais, né, os olhares para os veículos elétricos. Então, eu acho que é uma evolução, né, Júlio? A gente vem fazendo com que a bateria fique mais affordable, né? Que dê mais acesso para todo mundo, que a gente consiga ter veículo elétrico com a redução do custo da bateria e tendo ganho. E eu acho que isso vai continuar com essas novas químicas, né, e seja com essas novas tecnologias de célula. Você tinha falado da parceria com a FinDreams, né, que é uma subsidiária da BYD, isso, né? E para as baterias Blade, essas baterias, as células, são as mesmas células que a gente vê nos veículos ou similares? É algo próximo disso? Hoje a FinDreams, que é quem fabrica as células Blade para a BYD, ela tem algumas versões de célula, né, que mudam um pouco as dimensões dela, basicamente, ou o comprimento, ou a espessura, ou a altura. Dentro desse portfólio tem uma das Blades que essa parceria foi desenvolvida em parceria com a gente. Eles também podem aplicar ela em veículos comerciais e a gente está desenvolvendo todos os nossos programas de baterias, porque a gente desenvolveu 4 modelos de pack de baterias para tentar encaixar da melhor forma nas aplicações dos nossos clientes. Isso acho que é legal, daqui a pouco eu volto nesse ponto, porque a gente sempre busca encontrar soluções, independente da química, que adequem melhor nos produtos e na necessidade da aplicação do nosso cliente. Então a gente desenvolveu 4 modelos de baterias, então seja uma bateria que pode se acomodar no assoalho, nós temos a bateria maior, que a gente chama de cúbica, que pode ser aplicada em caminhões atrás da carroceria. Então a gente desenvolveu 4 modelos para que a gente consiga escalar usando a mesma célula. E essa célula é uma célula que sai praticamente da mesma linha de todas as células que a FinDreams faz para a BYD. Então, você perguntou, né, essa célula é similar a uma célula de um carro que a gente vê hoje da BYD? Sim, é a mesma célula, ela é uma Blade, ela tem papel estrutural também na nossa célula, na nossa bateria, mas o importante é exatamente o que a gente desenvolve como know-how na nossa bateria para poder aplicar a célula na melhor forma. Então, voltando naquele ponto que eu acho que é interessante eu comentar, Júlio, a BorgWarner ela tem isso no DNA, né? Ou seja, ela desenvolve soluções que atendam às necessidades dos nossos clientes. Então a gente já tem uma tradição muito grande no mercado, a gente conhece, né, as necessidades dos nossos clientes e a gente tenta trazer soluções adequadas para ele. Então, isso é um ponto diferencial que a gente pode sentar com uma montadora, por exemplo, e falar, eu vou ter uma aplicação que vai precisar de tanto de autonomia, eu quero fazer carregamento rápido nesse tempo, eu quero ter essas características, essa vida útil. A gente vai buscar, né, o modelo de bateria que se encaixe melhor e a célula com a química que se encaixe melhor. Então hoje a gente está lançando LFP, mas a gente entender que ele quer uma carga e descarga mais rápida ainda, ultra rápido, talvez eu tenha que buscar uma célula de sódio para ele. E a gente pode fazer esse desenvolvimento. Hoje nós estamos inclusive desenvolvendo uma aplicação lá nos Estados Unidos com baterias de sódio. Então, para mostrar, Júlia, a flexibilidade da BorgWarner e o know-how, o conhecimento, para a gente poder oferecer para os nossos clientes a solução que melhor se encaixe no produto dele e na necessidade dele. Tá. Então, você diz que a Borg trabalha ativamente então, no processo de decisão. Então, não só um mero fornecedor de baterias, mas participando ali em todo o processo decisório, tentar encaixar ali a melhor solução para o cliente. É isso, né? Exato, esse é o nosso posicionamento, né? Pelo nosso know-how, pelo nosso conhecimento, a gente não quer simplesmente ter uma bateria na prateleira, vamos dizer assim, que você pode vir aqui pegar e comprar. Não, a gente de fato vende conhecimento, know-how, engenharia para o nosso cliente, né? Então esse trabalho de desenvolvimento ele é muito importante, a gente atua muito próximo, né, dos nossos clientes para desenvolver a melhor solução, para acertar os detalhes. A gente tem uma parte importantíssima na bateria que é o desenvolvimento de software. Né? Então os nossos softwares hoje são pensados, né, para que você tenha segurança da bateria. Hoje em dia se fala muito de cibersegurança, então nós temos que garantir que a nossa bateria esteja segura, que tenha um software adequado e esse software comunica com o software, né, do veículo. Então a gente também tem que trabalhar, né, nessa parceria, oferecendo, né, os features que ele quer adequadamente na bateria. Então sim, Júlio, o nosso objetivo é ser esse parceiro que atua junto com o cliente ativamente no desenvolvimento para oferecer a melhor solução para o veículo dele. Tá. E agora eu queria trazer um ponto, a questão da fábrica. Você falou que as baterias são montadas em Piracicaba, né, na unidade da Borg dedicada aí para as baterias e para a eletrificação.
Para quem não entende muito bem, não conhece o processo, dá para elencar, separar ali os processos que já são nacionalizados e como que a Borg Warner está olhando e caminhando nesse processo de nacionalização? Porque a gente fala desse processo para os veículos, para, enfim, toda a cadeia aí da eletrificação, né? Mas seria interessante também ver como que a Borg olha no caso das baterias. Tá. No nosso planejamento estratégico, a gente pensou o projeto em duas fases. Quando a gente começou a fazer baterias lá em 2022, na primeira fase, porque lógico, a gente está acompanhando o desenvolvimento do mercado, né? E os investimentos são altíssimos para a fabricação de baterias. Então, na fase 1, a gente ainda traz a bateria pré-montada, Júlio, das nossas fábricas ou dos Estados Unidos ou da Alemanha. Ela chegando aqui no Brasil, a gente faz o BMS, que é o sistema de gerenciamento da bateria, é o cérebro da bateria, esse a gente produz lá em Piracicaba. E é muito legal a gente citar também, a gente tem um sistema de produção lá muito robusto, que tem um sistema supervisório onde a gente consegue, os dados da produção e do teste são armazenados na nuvem. Então depois, pelo barcode da bateria, eu consigo ter acesso a todas as informações do teste e da montagem por segurança, para a gente garantir a segurança do produto. E a gente monta esse BMS na bateria. Depois eu testo a bateria também em estanqueidade, para ver se ela está 100% estanque, porque é um item de segurança. Armazeno os dados na nuvem também e testo o que a gente chama que é um teste final que simula a aplicação dele no veículo. Então a gente, antes de entregar a bateria, a gente entrega ela testada, toda simulada e grava todos esses dados. Junto com a bateria, a gente entrega hoje, né, para o nosso cliente 3 outros subcomponentes que a gente chama de acessórios, que ele integra no sistema de baterias, que é a caixa de junção, que é onde ele conecta todas as baterias. Né, um ônibus hoje, como ele precisa de muita energia, na aplicação atual precisa de 4, 5 baterias. Então eu tenho uma caixa de junção, que tem as proteções. Eu tenho também a fabricação lá do que a gente chama de DCCU, que é a unidade de controle que faz o controle de carregamento e descarregamento. E um outro módulo eletrônico também, que faz a comunicação com a eletrônica do veículo. Então a gente faz, de fato, em Piracicaba, nessa fase 1, Júlio, um sistema completo, ainda não com a produção completa da bateria, que isso a gente planeja para uma próxima fase. Agora, já pensando na nova tecnologia, LFP, o nosso plano prevê que a próxima fase de montagem vai ser completa. Eu vou adquirir somente as células e, lógico, todos os outros componentes aí aqui no mercado nacional, que a gente já desenvolve fornecedores, e eu vou fazer toda a montagem dessa bateria já em Piracicaba, no Brasil, fazer todo o teste para aumentar o meu conteúdo nacional, conseguir atingir as regras, né, que são exigidas hoje pelo governo, pelo FINAME, e poder entregar um produto nacionalizado para os nossos clientes. Então, sim, já temos produção de bateria no Brasil e a gente está cada vez mais adensando a cadeia, aumentando o nível de produção. Nessa próxima fase a gente quer ainda investir ainda mais, Júlio, e produzir mais da bateria no Brasil. Pô, mas tá ótimo, tá avançando rápido. Eu acho que tá avançando muito rápido. E desses veículos que a gente falou e da aplicação real, mas o que a gente pode... Por exemplo, se eu sair na rua, sei lá, em que veículos eu vou ver essas baterias aí que são montadas pela Borg Warner? Hoje a gente fornece essas baterias para a Mercedes-Benz do Brasil, que aplica nos ônibus urbanos. Quem está em São Paulo vê muito ônibus urbano já rodando com as nossas baterias, em algumas outras cidades do Brasil também. Isso é um movimento muito interessante, né, que começou muito concentrado em São Paulo, mas agora já está espalhando para os outros grandes centros, para as outras capitais. Então é um movimento que, na nossa análise, não vai parar, né? Ou seja, eu acho que é o primeiro movimento de eletrificação em veículos comerciais robusto são nos ônibus elétricos. A gente tem visto também essa transição grande no carro de passeios, né? Vocês até apresentaram agora, falaram bastante sobre isso, mas em veículos comerciais a gente vê isso muito forte em ônibus. A gente entende que vai ter uma próxima vindo na sequência, em segundo lugar, terceiro lugar, para continuação, os ônibus última milha, que a gente já vê algumas aplicações, e ônibus caminhões última milha, e depois caminhões leves e semi-pesados. Então, assim, está progredindo. Hoje você consegue ver as nossas baterias nesses ônibus, mas a nossa intenção é que com a LFP, que ela se torne ainda mais democrática, a nossa intenção é poder aplicar essas baterias nesses outros setores, nesses outros segmentos. E acho que é legal aproveitar o gancho também, Júlio, para comentar, né, que a gente, junto aqui com o IDEIS, a gente está no Energy Summit e a gente está também trazendo toda a tecnologia e todo o know-how que a gente tem para fabricação de baterias para mobilidade para sistemas estacionários. Então a Borg Warner desenvolveu na Europa e nos Estados Unidos, já temos aplicações lá e desenvolvimento para aplicar as nossas baterias
em sistemas BESS, em sistemas estacionários, para atender data centers, para atender comércio, indústria, um mercado que também cresce muito, o mercado de energia também está crescendo demais, e o know-how todo adquirido nas nossas baterias, né, por segurança, para durabilidade e carregamento, descarregamento e densidade energética, a gente está conseguindo aplicar isso muito bem em sistemas estacionários. E também faz parte agora do nosso plano desenvolver essa competência aqui no Brasil também. Então, no futuro, nosso objetivo é, além de fabricar baterias aqui para mobilidade, também usar todo esse know-how e essa tecnologia para fabricar baterias também para sistemas estacionários, aproveitar, né, que é um mercado que cresce muito de energia descentralizada, lá os GDs, eólica, solar, que cresce muito no país. Agora um leilão, né, ou seja, de energia, de potência, que vai ter BESS, vai ter. Então, assim, tem um mercado muito grande e a gente também está se preparando, usando do nosso know-how para também atender esse mercado no futuro. Sim, na questão do BESS e da energia estacionária, acho que é interessante, porque esse ano vai ter o leilão, né, vai começar a regulamentação finalmente, né, já é uma demanda já há muito tempo, enfim, e você colocar a bateria nisso, que é um problema tão crucial, né? A gente sempre fala do Brasil, mas o Brasil tem uma matriz energética limpa, né? Quase 90% limpa. Em alguns momentos a gente tem que fazer o corte de energia porque tem esse gargalo de distribuição, né? Justamente uma área onde os sistemas estacionários podem suprir. Eu imagino que vocês já tenham olhado para isso, inclusive. Sim. Então, também faz parte do nosso plano, porque é o que você falou, né? A gente evoluiu muito nos últimos anos, né? Ou seja, com usinas solares, eólicas, e a gente tem hoje em dia uma geração muito grande. O nosso país ele é privilegiado, a gente tem boa parte da nossa energia sendo gerada, é uma energia verde, né? Graças à hidráulica, mas agora principalmente ao desenvolvimento também da solar e eólica. E é inacreditável a gente pensar que a gente gera energia e chega em alguns momentos que a gente tem que cortar a fabricação de energia porque não tem como distribuir, e aí você tem uma necessidade de consumo muito grande à noite e aí você não conseguiu armazenar essa energia para utilizar. Então faz muito sentido, é importantíssimo esse passo, né, de ter um leilão para você disponibilizar capacidade, ter sistemas de armazenamento de energia em pontos estratégicos, onde você vai gerar essa energia, ela vai ficar armazenada e depois você vai conseguir abastecer a rede. Então, sim, nós estamos muito atentos, de olho, né, ou seja, no que está acontecendo, para que a gente possa trazer essas soluções desenvolvidas lá fora e aplicar aqui no Brasil também. E mais interessante ainda, né, da mesma forma que foi feito para a mobilidade, né, tem uma exigência de que você tenha conteúdo local, né, ou seja, cada vez mais, para que você possa ter os benefícios e atingir todas as regulamentações, você tem que trazer produção local. Então isso vai fomentar ainda mais a nossa indústria de baterias, porque você combina dois mercados importantes, né? O mercado de mobilidade, que está crescendo, que vai demandar mais, que vai ter volume, com o mercado de energia. E isso traz potenciais sinergias, a gente está de olho nisso, estamos desenvolvendo o nosso plano para que, como eu até comentei rapidamente, que a gente possa fazer baterias no futuro aqui, usando todo o nosso know-how para sistemas estacionários e aí possivelmente participar desse projeto, né? Ou seja, de fornecer os BESS para o leilão de energia por LRCAP. Não, é bem interessante, Marcelo. E você falou dessa combinação, né? Uma coisa ajuda a outra, uma demanda vai puxando a outra, né? E aí tem a questão da legislação, né? Que deve favorecer tanto na questão da regulação das baterias estacionárias e as legislações de conteúdo nacional, né? Que você falou bastante isso, né? Acho que isso também motiva ali as empresas a investirem mais. E eu acho que essas duas coisas caminhando juntas é bem interessante. Exatamente, Júlio, porque a gente vem falando há bastante tempo, né, que para que você possa investir no país, né, principalmente quando a gente fala de baterias, que são investimentos altos, como eu citei, você precisa ter previsibilidade e você precisa ter demanda. Se você não tiver demanda, não faz sentido. Então, sim, nosso projeto, como eu comentei, a gente dividiu ele em etapas para que ele possa se tornar viável. Então, a primeira etapa, a gente fez uma parte do investimento para a produção das baterias, para atingir o nível de conteúdo nacional exigido. E agora a gente vai dar um próximo passo para atender o segundo nível. E a demanda ela é crucial, fundamental. Então, a demanda, quando a gente olha para o setor de mobilidade, está aumentando, né? Que isso é bom, é importante, começa a nos dar mais essa previsibilidade que eu comentei, a gente começa a enxergar, né, volumes maiores no futuro, consegue fazer um planejamento mais robusto para o nosso desenvolvimento, e isso somado agora, né, ao volume que a gente vai ter de baterias para atender aos sistemas de energia,
sim, eu acho que completa e se unem para que a gente possa de fato continuar investindo, né? Ou seja, trazendo tecnologia para o país, agregando mais trabalho aqui, gerando mais mão de obra qualificada, treinando as pessoas para que a gente possa ter no Brasil fabricação de baterias, não só para mobilidade, mas utilizando também o conhecimento para BESS e sistemas estacionários e aproveitar o melhor, né? Ou seja, da produção nacional. E tocando no ponto que você falou lá no começo, então tudo isso está muito ligado a um tema que eu vi que você falou várias vezes aqui, de escalar essa produção, né? O que vocês têm feito assim, efetivamente e o que a gente pode esperar em escalabilidade dessas células mais baratas, né, mais acessíveis? Eu diria que a gente está planejando etapa por etapa, né? Então, ou seja, a gente começou há alguns anos atrás desenvolvendo as células NMC. A gente escalou nossa capacidade. Hoje a gente tem uma boa capacidade instalada no mundo para a produção de baterias NMC, junto com os nossos parceiros. Agora nós estamos começando a escalar nossa capacidade de produção LFP, tanto, né, o nosso projeto aqui para o país nos próximos anos, quanto lá fora. E essa escalabilidade a gente está ganhando, né, ou seja, com novas tecnologias da célula, que também está escalando, e a nossa linha interna. Então a gente está ganhando essa maturidade para poder atender os volumes de LFP que estão crescentes. E, de novo, né, a gente vai continuar em parceria e buscando parceiros estratégicos para que a gente possa ter novas tecnologias vindo, para que a gente possa, numa próxima etapa, ter mais um produto, desenvolver mais novas tecnologias e cada vez escalando. Então a gente vai com bastante consciência, acho que isso é importante, né? A BorgWarner é uma empresa muito tradicional e a gente investe, né, ou seja, com consciência. Então por isso que é importante, quando a gente fala que a gente está investindo no Brasil, é que a empresa acredita no Brasil, acredita no país. A gente tem uma tendência muito grande de eletrificação. O mercado nosso é importante, tanto o mercado de carro de passeio quanto de veículos comerciais. É um mercado importante globalmente. Tem todos os grandes players aqui. Então a gente precisa sim se preparar e investindo para capacitando as nossas pessoas e, né, ou seja, trazendo a produção para o Brasil para que a gente atinja as escalas necessárias e consiga oferecer as soluções num custo acessível. Porque a gente sabe que a eletrificação, e a gente falou um pouco disso no começo, né, Júlio? A eletrificação depende muito de você ter a paridade de custo, você ter o TCO, né, o custo se pagar, para que você veja as empresas, as pessoas saindo dos veículos a combustão e migrando cada vez mais para o elétrico. Então, esse desenvolvimento, essa maturidade, essa escalabilidade vai ajudar para que a gente consiga chegar nesse ponto de inflexão e cada vez mais a gente aumentar o volume de elétricos, porque o custo e a paridade ficaram mais adequadas. Sim. Acompanhando o mercado nesses anos, acho que até uma percepção de vocês, até uns 2, 3 anos atrás, a gente olhava muito para os veículos comerciais, última milha, e a gente achava até que avançaria muito mais sobre os veículos a passeio, né? A gente achava que começaria ali muito mais forte, mas aí o mercado com as suas dinâmicas acabou se alterando um pouco. Mas acho que agora parece que está voltando de novo. Então parece que o comercial, enfim, todos os seus níveis ali, parece que agora vai, né? Assim, a gente faz planejamento e tem sido bastante difícil fazer planejamento estratégico de eletrificação nos últimos anos. A gente fazia, lógico, planos globalmente e aqui para o Brasil com crescimento, né, olhando para veículos comerciais, muito mais acelerado, Júlio. A gente imaginava há 5 anos atrás que o mercado ia decolar numa velocidade absurda, né? Você tinha países aí falando que ia ter eletrificação completa em 2035, em 2040. Assim, o nosso horizonte ele não mudou. A gente entende que o mercado vai eletrificar, faz muito sentido, né? O veículo elétrico ele é muito mais eficiente, né? Ou seja, ele traz muitos benefícios, só que a velocidade que a gente entende que ele vai eletrificar mudou um pouco. Ele vai continuar eletrificando, ele vai continuar de novo tendo dinâmicas diferentes em diferentes regiões. Na Europa não vai ser na mesma velocidade que vai ser na América do Norte, que vai ser aqui na América do Sul e no Brasil. Mas a eletrificação vai continuar acontecendo. E aí, quando a gente olha especificamente para o nosso mercado, sim, ele deu um certo solavanco no ano passado, né, pensando em ônibus principalmente, por questões de infraestrutura. Então, que eu enxergo que agora, ou seja, está retomando, as questões de infraestrutura estão sendo, ou seja, adressadas, né, ou seja, está sendo identificado ações para você entregar energia nos pontos, né, onde você tem as garagens e que você precisa de energia. O mercado voltou a crescer
né? A gente tem visto anúncios, né, em São Paulo e em outras cidades do ônibus elétrico crescendo. E eu começo a ver esse mesmo movimento, Júlio, também nos caminhões, né? Em algumas aplicações, assim, porque é difícil você generalizar, porque tem muita gente que fala, para caminhões não vai eletrificar tão rápido, porque o Brasil tem dimensões continentais e é muito difícil. Então, assim, eu acho que, de certa modo, a gente não pode generalizar. Vão ter aplicações, mesmo para caminhões pesados, que vai fazer sentido o veículo elétrico. Se você vai de um centro de distribuição para alguma cidade ou para sua fábrica, vão ter trajetos ou aplicações que vai fazer sentido o veículo elétrico. Então, o que eu começo a ver cada vez mais em caminhões é isso. Algumas aplicações sendo muito bem desenvolvidas e já entrando em testes, que eu acho que vai maturar muito rápido. E última milha também, voltando a aquecer, voltando, né, ou seja, a ser bem discutido, porque com a redução das baterias começa a dar mais viabilidade. Então, o mercado comercial, sim, no meu ponto de vista, aqui no Brasil deu uma boa retomada. A gente começa ainda muito forte em ônibus e vindo na sequência com caminhões última milha e caminhões leves e médios. E eu acho que essa tendência é que ele continue crescendo de modo gradual, não naquela aceleração maluca que a gente imaginava 5 anos atrás, mas até melhor, porque a gente consegue se preparar, o mercado se prepara, os fabricantes se preparam, a gente já tem uma boa capacidade de produção nacional para esse tipo de veículo elétrico e a gente vai continuar cada vez mais atendendo essa necessidade do mercado e evoluindo nesses setores, no meu ponto de vista. Essa evolução é bem interessante. Você falou dos ônibus, né? Teve um anúncio muito forte, né, na capital, em São Paulo, né? Foram entregues 500 ônibus elétricos. Então, é um marco histórico, num único dia, você entregar 500 ônibus elétricos. Ainda que seja São Paulo, mas a gente acompanhando, a gente sabe que isso vai se replicando em outras cidades e tende a puxar. Então, se a gente vê esse movimento com os ônibus, né, bastante plausível, dentro do que você falou, de que vá puxar também os outros segmentos aí de veículos comerciais, né? Exatamente, vai sim. São Paulo, se eu não estou enganado, 1.750 ônibus aproximadamente já rodam elétricos hoje. Então, entregaram 500 agora, mas né, começou nos últimos 2 anos a evoluir bem. Então, hoje já tem uma grande quantidade. Ou seja, a frota em São Paulo ainda é muito grande, você tem 13, 14 mil ônibus na frota, 1.700 ainda parece uma quantidade pequena, mas está evoluindo, acho que esse é o ponto importante. Como eu falei, está crescendo, cada vez mais a gente vê mais ônibus elétricos nas ruas. Eu acho que no próximo ano vai continuar com a mesma cadência e a tendência é que a gente mantenha essa troca, né, porque você vai chegar os ônibus a combustão que vai estar na hora de trocar, com mais de 10, 15 anos de vida, ser substituído por veículos elétricos. Em São Paulo você já tem essa obrigatoriedade, não podem mais entrar na frota veículos a combustão, então os veículos vão ser substituídos por veículos elétricos e cada vez mais a gente vai aumentar essa frota e esse fenômeno, Júlio, como a gente acho que concorda, vai começar a acontecer cada vez mais em outras cidades, né? Cidades capitais, né? Aqui Rio de Janeiro e outras capitais e também algumas cidades médias, né? Que vão também ter condição de fazer investimentos e trazer o benefício para o usuário final de ter veículos elétricos, de ter ônibus elétricos circulando sem poluição, sem barulho, sem ruído, muito mais confortável, com uma qualidade muito melhor para os usuários. Bom, então com tudo isso aí colocado, então a Borg está preparada aí para essa mudança aí. Sim, nós estamos, né? Como pioneiros nesse setor, nós estamos preparados e vamos continuar se preparando para essa escalada, né? Sim, oferecendo diferentes tecnologias, diferentes químicas, né, soluções que se adequam ao veículo, né, e à necessidade do nosso cliente. Então, sim, nós estamos muito bem preparados, posicionados para continuar suportando e sendo pioneiro nessa transição junto dos nossos clientes. Bom, muito obrigado, Marcelo. Muito legal essa discussão e eu acho que o legal aqui é a gente conseguir conciliar, né? E você vê que são movimentos em setores diferentes, mas estão convergindo, né? A demanda, você falou a questão da energia estacionária, né? Veículos de passeio, veículos comerciais, tudo isso eu acho muito interessante. Eu vou abrir aqui se você quiser fazer alguma colocação final, alguma que a gente já tá o horário aqui também já vai encerrar, né? Eu acho que mais uma mensagem final positiva, Júlio, porque eu gosto sempre eu costumo dizer que eu olho o copo sempre meio cheio, né? Então, por mais que a gente tenha dificuldades nesse trajeto, e sempre vai ter, né? Nenhuma transição, nenhuma transformação, ela é fácil, mas acho que vale a pena a gente continuar firme, resiliente nessa transição, porque o veículo elétrico, ele é uma realidade e vai continuar só evoluindo. Mesma coisa nas áreas comerciais e aproveitar, né, ou seja, dessa tecnologia para o mercado de energia é fantástico. Então,
É um mercado pujante, tanto de energia quanto de veículos elétricos, e eu estou bastante positivo, né? Ou seja, no mercado como um todo, no nosso país, na nossa capacidade de se adequar, de atender e desenvolver soluções para essa transição. E como empresa, né, como Borg Warner, a gente também, né? Ou seja, quer aproveitar essa onda e quer poder fazer parte dela, sendo pioneiro e ajudando aí, né? Ou seja, o mercado, os nossos clientes e a população a ter uma experiência diferente. E no fim, né, o que a gente busca é isso, né, um futuro melhor, mais limpo e mais eficiente para as próximas gerações. Não, concordo com suas palavras e acho que você conciliar tudo isso, tem a questão ambiental, acho que tudo isso caminha junto, né? Então é desenvolvimento industrial, investimento, né? Desenvolvimento da nossa indústria aqui e todo esse processo aliado à questão ambiental, acho que é sensacional, acho que fecha aí com chave de ouro, né, Marcelo? Muito obrigado aí pela sua presença. Muito obrigado, Julião.